torcida vascaína, Felipe Tiru, de volta na área para falar de jogo do líder, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco recebe o Grêmio em São Januário pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, defendendo aí a sua liderança na competição, né? E um jogo que dá pena de ser disputado aí, de ver sendo disputado, né? Nessas condições. São Januário vazio, sem possibilidade de público, né? A gente sabe que em condições normais São Januário ia estar colocando vascaíno pelo ladrão. A torcida ia empurrar o Vasco para cima, para amassar o Grêmio mesmo e garantir aí mais uma rodada na liderança. Infelizmente isso não vai ser possível. A gente vai ter aqui que acreditar que a nossa torcida e os nossos pensamentos de casa mesmo vão ser aí importantes o suficiente para empurrar o Vasco aí em mais essa conquista, né? Que é vencer o Grêmio em São Januário. O Grêmio que vem desfalcado aí para essa partida, né? Deve vir com time misto ou time reserva, porque vai poupar seus jogadores para a final do Gauchão, que vai ser disputado no meio da semana, né? O primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho vai ser disputado no meio da semana. Uma coisa, sinceramente, incompreensível, né? É difícil de acreditar que o Grêmio realmente vai poupar seus jogadores para jogar uma final de estadual que nem contra o Inter é contra um outro time lá do Rio Grande do Sul, Caxias, se não me engano, né? Não faz nenhum sentido. Se a gente fosse aqui o sobre Grêmio, em vez de sobre Vasco, eu ia estar arrancando a minha cueca pela cabeça sem entender qual é o motivo de poupar os jogadores, né? Eu, inclusive, pelo lado do Vasco, sou contra a ideia de se poupar jogadores pensando no jogo contra o Goiás no meio da semana. Eu acho que o Vasco tem que ir com força máxima mesmo, sabe? Tentar jogar... Claro, se tiver algum jogador que o departamento de fisiologia está vendo que está prestes a estourar, um jogador que já está sentindo alguma coisa, que você já sente que se forçar um pouco mais a barra ele pode vir a se contundir, aí não, né? Aí você preserva. Isso aí independente de qual fosse o jogo seguinte do Vasco. Você não vai querer levar um jogador até o limite para ele estourar e depois desfalcar o time por, sei lá, 4, 5 jogos. Então, se for o caso, tem que ser poupado sim. Mas a gente tá falando de 1, 2, sei lá, 3 jogadores no máximo. Agora, sem ter isso em mão, sair poupando, sei lá, os principais jogadores, ou metade do time, ou o time inteiro, porque na quarta-feira vai ser um jogo importante. Aí não, galera. Aí eu acho que o Jesus, né, já mostrou na temporada passada, precisou vir um europeu pra cá pra mostrar que, cara, você consegue sim jogar com a maioria dos jogadores na maior parte da temporada. Claro, poupando um aqui, outro ali, preservando quem você achar que tem que preservar, mas sem essa coisa que justamente aí o Renato Gaúcho vive fazendo, né? Talvez o principal expoente, de sair poupando todo mundo toda hora, perdendo pontos importantes, e aí de repente quando chega lá no final do Campeonato Brasileiro, sente falta, né? Sente falta. Eu acho que o Grêmio, tomando essa atitude, por exemplo, abre mão de, sei lá, eventualmente disputar o título do Campeonato Brasileiro, né? E o Vasco fazendo isso, assim, se você for um otimista também, né? Pode estar abrindo mão, ou então de uma vaga numa Libertadores, ou, na pior das hipóteses, de ter um final de temporada mais tranquilo. Você entrar com times reservas agora é correr o risco de repente, empatar ou perder uma partida que poderia ganhar, e esses pontos podem fazer falta lá na frente, entendeu? Então, eu acho que tem que ir com força máxima, assim. E se na quarta-feira ficar difícil, cara, paciência, sabe? Se a gente perder um jogador agora no domingo e ele não puder jogar na quarta-feira, faz parte do futebol. Agora a gente já perdeu um monte de jogador aí sem fazer isso. Perdemos o Thales no começo do ano, né? Ficou aí 3 meses parado, porque se machucou numa piscina, não estava jogando. Agora, recentemente, o Bruno César pegou Covid e ficou de fora sem estar jogando. Vinícius se machucou em treino. Então, assim, não é como se também o cara jogando futebol tivesse altamente exposto a contusões ou coisa do tipo, sabe? Para mim não faz sentido. E se fosse para priorizar, eu acharia muito mais importante, inclusive, priorizar o Campeonato Brasileiro, aproveitar essa boa fase para acumular o máximo de pontos possíveis aí, e aí lá na frente a gente vê para que esses pontos vão servir, né? Repito, na melhor das hipóteses, se a gente fizer uma campanha boa assim até o final, sei lá, uma vaga na Libertadores ou o que você estiver imaginando. Na pior das hipóteses, acumular uma gordurazinha aí para quando chegar lá em fevereiro, a gente está com a situação tranquila, a gente está com o nosso boi na sombra. Então, cara, tem que jogar com força máxima aí, vamos aproveitar que justamente o Bruno César está liberado de novo aí para os jogos, né? Depois de passar aí pela sua quarentena
por conta da Covid. O Vinícius também parece estar liberado para voltar. Então são mais opções que o Ramon tem à sua disposição para armar o time ali da melhor maneira que ele achar e partir para cima do Grêmio e garantir logo aí essa vitória. Porque os caras vêm com o time reserva, mas está longe de ser fatura liquidada, né? A gente sabe, o Grêmio é freguês do Vasco em São Januário, os caras vêm com o time reserva, Diego Souza tá fora também, né? Sentiu uma contusão. E aí, por conta do futebol que ele tem e por conta também da lei do ex, né? É um desfalque importante. Agora, a zaga parece que é titular, né? O Koeman lá e o Jeromel. E esse moleque da base do Grêmio que ele bota, às vezes são melhor que os titulares. Bota um moleque lá de 18, 19 anos querendo mostrar que tem espaço no time do Grêmio. Às vezes dá mais trabalho do que esses veteranos que são os titulares do Grêmio lá. Então, assim, o Vasco vai ter que jogar bola para vencer essa partida. Não se engane. E é o que a gente espera que aconteça, né? Que o Vasco continue jogando aí com o mesmo empenho defensivo, né? Que o Vasco continue aí tendo a mesma sorte que teve nesses primeiros 3 jogos, com um Cano tão decisivo quanto foi nesses últimos 3 jogos aí, e melhorando cada vez mais. Porque eu acho realmente que hoje não existe no Campeonato Brasileiro nenhum time que me assuste. Não tem nenhum time que eu veja assim, o Vasco não pode ganhar desses caras. Porque tá tudo muito nivelado por baixo, tá todo mundo jogando um futebol muito ruim. Os jogos de outros times que eu pude observar aí são sempre um futebol muito fraco, e eu acho que o Vasco está um pouco na frente da maioria dos times, sim. Agora, isso tende a mudar, né? Com o futebol rolando, com o tempo passando, os jogadores se preparando e se movimentando, os outros times tendem a recuperar um pouco aí do seu futebol, e se o Vasco também não evoluir nesse período, vai acabar ficando para trás. Então temos que evoluir, e eu espero que a gente consiga ver aí o Vasco mostrando um futebol ainda mais empolgante do que mostrou até agora, né? E como, né? Como que o Vasco vai a campo, então, para tentar cumprir esse objetivo? A gente não tem a escalação oficial por causa desse atropelo, né? E dessa maratona que está sendo a temporada do futebol brasileiro. A gente não tem aí um treinamento coletivo para ter ideia do que o Ramon tem em mente. Mas eu vou lançar aqui a minha proposta de escalação, sabe? A escalação que eu acho que o Ramon vai trazer a campo, baseado na experiência que ele teve no jogo contra o Ceará. No gol a gente não tem dúvida, né? Vamos de Fernando Miguel mais uma vez, não dá nem para especular aí. Na lateral direita, acho que o Ramon vai insistir com o Cláudio Vinck. Não ficaria surpreso se ele colocasse o Caio Tenório ali, que é um pouco mais ofensivo do que o Cláudio Vinck, mas a minha aposta é que ele vai manter o Vinck, sim, né? Para tentar ter um resguardo melhor lá atrás, ter uma garantia maior na linha defensiva, que mal ou bem tem sido um dos pontos fortes do Vasco, né? E aí, se for o caso e precisar soltar mais o time, quando for fazer uma das 5 substituições, eventualmente até bota o Caio lá. Mas eu acho que a princípio ele vai começar com o Cláudio Vinck na lateral direita. O restante da linha defensiva, aí não tem mistério, né? Vai ser Ricardo Graça como nosso zagueiro pela direita. Leandro Castan, nosso líder e capitão, vai ser o zagueiro pela esquerda. E Henrique, o nosso lateral esquerdo / terceiro zagueiro, vai fechar a linha defensiva. No meio-campo é onde eu espero ver as mudanças no time do Ramon. Acho que, como o Vinícius ainda não deve ter condição de jogar os 90 minutos, como o Gabriel Peck não vem agradando, e como o Parede também aparentemente não tem ainda cacife para jogar o tempo inteiro, ele pode optar mais uma vez pela formação com que ele terminou o jogo contra o São Paulo e com que ele terminou também o jogo contra o Ceará, a saber, desistir dos 3 atacantes lá na frente e jogar com o meio campo mais recheado. E aí, nesse caso, eu acho que finalmente o Bruno Gomes poderia ganhar sua vaguinha como titular ali, ser o primeiro volante do Vasco nessa partida, até para liberar o Andrei mais para frente, né? Como segundo volante, a gente ainda teria o Felipe Bastos. Não seria minha opção, tá? Se eu fosse o Ramon, eu não insistiria com o Felipe Bastos, por mais que ele esteja numa excelente fase, por mais que ele seja um cara muito gente boa e tá com o pé realmente calibrado, botando na balança ali o que ele traz de bom e o que ele traz de ruim pro time, eu ainda acho que o balanço é negativo do Felipe Bastos, então eu não escalaria ele. Agora a gente sabe, né? Difícil de um técnico barrar um jogador que mal ou bem é um dos artilheiros do campeonato, né? Tá aí com uma média excelente de gol, 1 gol por partida no Campeonato Brasileiro. É muito difícil de você barrar um jogador nessas condições. Até me impressionaria, eu aplaudiria a ousadia do Ramon caso isso acontecesse, mas realmente não tenho essa esperança. Eu acho que o Felipe Bastos vai continuar titular do time, sim, vai continuar por um tempo ainda. E aí, com o Felipe Bastos titular, eu empurraria o Andrei para ser um terceiro homem. O Andrei
no meu time ideal, jogaria ali como segundo volante. Mas se tem que encaixar o Felipe Bastos na partida, então adianta o Andrei lá para frente, né? Acho que ele pode ser importante lá na frente, com seu chute, com seus dribles. Ou, na verdade, o que a gente pode fazer, que a gente já viu outras vezes acontecendo, são os dois se revezando, né? Em algum momento da partida, se o Andrei precisar voltar mais para buscar o jogo, então o Felipe fica mais liberado para ir mais para frente. Se o Andrei tiver que subir, o Felipe fica se segurando mais lá atrás. Esses dois jogadores vão ficar se revezando ali, né? Mas enfim, imagino que o Ramon vá apostar em 3 volantes aí no meio campo. E para fechar o setor, claro, Martim Benítez, que vem sendo um dos destaques da equipe aí, vem sendo fundamental para esse 100% do Vasco, sendo o cara com liberdade ali para circular no meio campo inteiro e criar as jogadas para o Vascão. Na frente, eu acho que o Ramon vai insistir mais uma vez com o Thales, né? Que nem eu falei nos últimos vídeos. Enquanto não surgir alguém aí para barrar o Thales, um cara que realmente esteja pedindo passagem, eu acho que o Ramon vai insistir com o nosso menino, né? Vai ficar torcendo para ele pegar no tranco aí o futebol que o consagrou. Acho que ele vai ter, então, mais uma oportunidade contra o Grêmio. E aí, se for o caso, se tiver muito mal, pode até ser que seja substituído durante a partida, né? Coisa que não aconteceu nos últimos 2 jogos, mas acho que pode até acontecer. Mas não adianta. Vai ser o titular nesse time, sim. Assim como vai ser titular Germancano, a nossa grande esperança de gols, né? Tem feito a diferença. O cara, precisa de uma chance para fazer um gol. Enquanto tiver com esse aproveitamento aí de 100%, o Vasco vai ter 100% de aproveitamento também. Acho muito difícil disso não acontecer. Finalmente, vamos falar do nosso técnico Ramon aí, né? E do seu ramonismo. Acho que jogando em casa não tem muita dúvida. Ele vai partir para cima, vai tentar buscar o resultado, né? Vai tentar ter o controle da partida. Vamos ver como é que o Grêmio vai reagir, se vai fazer aquela marcação em cima, atrapalhando a saída do Vasco, que nem aconteceu com o Ceará e com o São Paulo. Como é que o Vasco vai reagir se isso acontecer mais uma vez, né? Acho que com Bruno Gomes e André ali atrás, a gente tem mais facilidade para sair para o jogo também, né? Então vamos ver se essa escalação que eu estou chutando aqui realmente se confirmar, vai ajudar nesse sentido. E quero ver o Vasco, cara, tomando a iniciativa de jogo mesmo, né? Partindo para cima desde o primeiro minuto, tentando abrir o placar e construindo uma vantagem com certa tranquilidade. Porque eu já desacostumei, né? Eu já desacostumei de passar sufoco, de terminar os jogos sentado na ponta do sofá, roendo as unhas. Agora é só abrindo aquela cerveja e comemorando, porque Vascão já está ali com os 2 gols de vantagem, então eu sei que mesmo que a gente sofra um gol no finalzinho, os 3 pontos ainda são nossos, né, Vascão? Essa é a expectativa que eu tenho para a partida. Vou apostar aqui, para ser humilde com o Grêmio, respeitar o Grêmio, que é um grande time do futebol brasileiro, eu vou fazer aqui o placar humilde do Vascão, né, que é ganhando com 2 gols de diferença pelo menos. Então vou apostar aqui num 2-0, um gol sendo do Germancano, tem que ser, sempre tem um do Germancano, e o outro do Martim Benítez, que está merecendo, né? Apostei nele na última rodada e vou manter a minha aposta aqui. Mas quero saber também a opinião dos meus conselheiros gato-mestres da última rodada, né? O Anderson e o Pedro. Quero saber qual a expectativa de vocês aí para essa partida agora. Deem seus palpites, gato-mestres. Fala Felipe Tirô, fala galera do canal Sobre Vasco, aqui é o conselheiro Sobre Vasco, Anderson Cunha de Palmas Tocantins. E eu acho que esse jogo de domingo do Vasco contra o Grêmio vai ser um jogo complicado, porque mesmo o Grêmio vindo com um time misto para esse jogo, a zaga é a titular, porque o Jeromel e o Kahneman estão suspensos no Campeonato Gaúcho, não vão jogar a final, então eles vão vir para esse jogo. E devido a essa dificuldade, eu acho que vai ser 2-0 Vascão, 2 gols de quem? De quem? Do Cano, o artilheiro matador, viu? Vamos lá, galera, segurar essa liderança aí para calar a boca dessa imprensa crítica aí, viu? Fala Felipe, fala galera do canal Sobre Vasco. Nessa rodada eu acho que o Grêmio vai dar um pouco mais de trabalho do que o Ceará, embora venha com time reserva provavelmente. Vamos de 2-1, gol de Thales para desencantar de uma vez esse ano e Cano para se consolidar mais ainda e se distanciar na artilharia do campeonato. Boa sorte pra gente e saudações vascaínas. Um abraço. Então tá aí o palpite dos caras. Vamos ver quem acerta. Você
que é apoiador aqui do canal, você sabe, também pode participar. É só deixar o seu palpite aqui embaixo nos comentários, que você já está participando com o placar e quem faz o gol. Caso você não seja um apoiador ainda, dá tempo ainda. Vira membro aqui no canal e já deixa o comentário, e aí você já está participando. Ou então vai lá no apoia.se/sobrevasco, vira apoiador por lá, você vai ter o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp e manda o seu palpite lá pelo grupo do WhatsApp. Beleza? No mais, deixa aí seus comentários sobre a sua expectativa sobre a partida, né? Acha que o Vascão consegue mais uma vitória no campeonato? Consegue fácil? Consegue com tranquilidade? Ou dessa vez vai penar? Diga aí nos comentários e não se esqueça de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, assim que acabar o jogo a gente volta com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.